Como assim? Jesus vir nas nuvens. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre este assunto. Jesus, ao falar que viria sobre as nuvens, o sumo sacerdote rasgou até as suas vestes. Nós vamos entender neste vídeo de hoje, por isso eu convido vocês. Vamos juntos? Olha, como eu já tenho dito, nós estamos trazendo estas mensagens que falam sobre a escatologia, exatamente. A escatologia é o assunto que trata sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre essa frase tão polêmica, porque Jesus, ao dizer que viria sobre as nuvens, o sumo sacerdote entendeu o que Jesus queria dizer, sim. O sumo sacerdote entendeu, tanto que ele ficou irado e rasgou as vestes. Nós vamos crescer nesse entendimento juntos. Olha, para quem não me conhece, o meu nome é Aldair Feliciano. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, falando do Evangelho da Graça de Deus, falando sobre a escatologia, sobre a vinda de Jesus, sobre o fim do mundo. E olha, são assuntos muito interessantes. É preciso que você esteja inscrito aqui neste canal. Se você não está inscrito, aproveita o momento, se inscreve, clique no botão aí de se inscrever, ative o sininho também para receber as notificações. Vamos para a mensagem de hoje. E o nome é: como assim Jesus vir sobre as nuvens? Exatamente, aqui em Mateus, no capítulo de número 26, no versículo 64, eu trouxe hoje exatamente 3 versículos, três passagens aqui da Bíblia para a gente falar sobre este assunto. Nós vamos trabalhar em Mateus 26, 64, em Salmo 104, no versículo 2 e 3, e em Isaías, capítulo 19, no versículo 1. Nós vamos procurar trazer aqui, à luz das Escrituras, o entendimento sobre esta frase de Jesus, vim sobre as nuvens. Por quê? Muitas vezes nós entendemos errado o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus falou, o que os profetas profetizaram, o que os apóstolos também falaram. Nós precisamos entender um pouco da cultura do povo judeu, um pouco da cultura do povo de Jesus, para que nós possamos também entender o que Jesus estava falando. Porque Jesus, ao dizer que vinha sobre as nuvens, não tem nada a ver com estas nuvens aí do céu. Vir sobre as nuvens, na verdade, era uma figura de linguagem, porque nós estamos esperando Jesus descer sobre estas nuvens. Mas não, Jesus estava usando ali uma figura de linguagem. Fique aqui no vídeo até o final para nós crescer junto nesse entendimento. Olha, vamos aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 64. É no momento que Jesus fala esta frase com o sumo sacerdote. Jesus diz: tu mesmo o dissestes. Respondeu Jesus. O que Jesus vai falar aqui é porque o sumo sacerdote, eles estavam a fim de pegar Jesus em uma das suas falas para condenar Jesus. E ele então pergunta a Jesus: fala para nós se você realmente é o Filho de Deus. Fala para a gente. Jesus vai e responde para ele: tu o dissestes. Jesus está dizendo: sim, você está falando que eu sou o Filho de Deus. Exatamente, eu sou mesmo o Filho de Deus. E Jesus responde: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Exatamente. Jesus, quando pronuncia esta frase com o sumo sacerdote, Jesus, além de afirmar que era o Filho de Deus, Jesus também se coloca neste momento aqui como o próprio Deus. Jesus fala: eu vou vir sobre as nuvens, você vai me ver ainda, vocês vão me ver sentado à direita do Todo-Poderoso e eu vou vir sobre as nuvens do céu. Foi neste momento que o sumo sacerdote rasgou as vestes. E fica uma pergunta no ar. Nós temos um vídeo aí que nós postamos anterior sobre as vestes do sumo sacerdote ser rasgadas. Se você não assistiu, é interessante que você assista. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link deste vídeo para você estar assistindo. O sumo sacerdote rasgou as vestes, porque o sumo sacerdote, ele entendeu a mensagem, ele entendeu o que Jesus estava dizendo. O sumo sacerdote entendeu a figura de linguagem, exatamente. Nós muitas vezes entendemos a Bíblia de uma forma literal.
Do mesmo jeito que ela está escrito, que Jesus está falando, ou que os apóstolos estão falando, nós queremos entender desse jeito. Nos nossos dia a dias, nós usamos figuras de linguagem. Nós usamos hipérboles, nós usamos metáforas, né? Sentidos exagerados para determinados assuntos. Mas quando a gente vai para a Bíblia, nós não queremos entender as figuras de linguagem. Nós estamos lendo a Bíblia do jeito que a gente ouviu as pessoas falar para a gente. Nós precisamos questionar. E questionar dentro da própria Bíblia. Nós precisamos entender um pouco da cultura. Nós precisamos entender um pouco de figuras de linguagem da Bíblia. E neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. Sobre vir sobre as nuvens. Nós vamos ver no Antigo Testamento duas passagens que traz para a gente um entendimento perfeito. O que é que Jesus estava querendo dizer com o sumo sacerdote quando ele diz que viria sobre as nuvens? Jesus estava usando, na verdade, uma fala, uma figura de linguagem muito conhecida dos judeus. Uma figura de linguagem conhecida pelo sumo sacerdote. Tanto que o sumo sacerdote, ao ouvir esta frase de Jesus, o sumo sacerdote disse, blasfemou. Precisa de mais testemunha? E as pessoas que estavam lá no Sinédrio, as pessoas que estavam lá assistindo, então o sumo sacerdote interrogar Jesus e Jesus falar que vinha sobre as nuvens, os fariseus, os escribas e as demais pessoas, todos eles falaram, ele é digno de morte. Pode condenar ele, porque ele está realmente blasfemando. O sumo sacerdote queria dizer, este homem blasfemou. Nós vamos entender o porquê. Olha, vamos ler Salmo, no capítulo de número 104, no versículo de número 2 e 3. Tem algo interessante aqui, o salmista escreve desta forma. Olha no versículo de número 2. Envolto em luz, como numa vestes, ele estende os céus como uma tenda. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem. E cavalga sobre as asas do vento. Olha, quantas figuras de linguagem que a gente encontra aqui no Salmo 104. O salmista está dizendo que o Criador, que o Senhor, ele cavalga sobre as nuvens. O salmista está dizendo que ele coloca os seus aposentos sobre as asas do vento. O salmista está dizendo que ele põe sobre as asas dos céus as vigas dos seus aposentos e faz das nuvens a sua carruagem. O salmista está querendo dizer que o Criador, ele passeia sobre as nuvens. O salmista está querendo dizer que ele faz das nuvens a sua carruagem. E a pergunta é, será que o Criador está montado em cima de nuvens? Realmente é isto que ele está dizendo? Será que o salmista está querendo dizer que o Criador, ele cavalga sobre os ventos? Isto são expressões, são figuras de linguagem que os judeus usavam para mostrar como o Criador age, como que o Criador fazia para, às vezes, levantar uma nação contra outra, trazer um juízo sobre um país. É exatamente isto, meus queridos irmãos, que o salmista está querendo dizer. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Por isso é que eu sempre digo, você tem que estar inscrito aqui neste canal. É muito interessante. Você tem que estar inscrito e acompanhar todos os vídeos. Nós estamos começando agora essa linha de entendimento sobre a escatologia. Nós estamos criando uma playlist aqui no canal. Você pode acessar aí do seu lado direito a playlist do canal. Você vai encontrar mensagens focadas em determinados assuntos. Nós vamos criar então uma playlist sobre a escatologia consumada. A escatologia é o assunto que trata sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Você tem que assistir todos os vídeos. Eu já faço um vídeo pequeno justamente para ficar fácil para cada um de vocês estar acompanhando. Nós vamos estar trazendo sempre na medida do possível os assuntos sobre a escatologia. E olha, é algo muito, mas muito interessante mesmo. Eu creio que você vai crescer nessa graça maravilhosa de conhecer tudo sobre as Escrituras, sobre a vinda de Jesus, sobre o fim do mundo, e vai te trazer uma paz que você nunca teve. É isso que eu desejo para cada um de vocês, que vocês possam ter no sentido espiritual, no sentido sobre as coisas das Escrituras, das coisas de Deus. Eu quero que vocês tenham paz, que vocês possam viver em perfeita vitória e desfrutar
de tudo que Jesus conquistou ali naquela cruz. Este é o meu desejo para cada um de vocês. Por isso eu trago aqui então esta passagem. O salmista está dizendo que Jesus, que o Senhor, que o Criador, ele cavalga sobre as nuvens do céu. Olha, em Isaías também tem uma passagem interessante. O profeta Isaías, ele diz algo aqui muito interessante que está no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 1. O profeta diz assim, olha, advertência contra o Egito. Olha, aqui é uma profecia que o profeta está trazendo contra o Egito. O profeta então diz, advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga sobre as nuvens velozes que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Olha que coisa interessante. O profeta Isaías está dizendo que o Senhor, ele estava cavalgando, como se fosse pocotó, 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 cavalgando sobre as nuvens do céu, indo para o Egito. E a pergunta é, a gente não vê relato, olha que isso está no Antigo Testamento, e isso já aconteceu, essa profecia já se cumpriu sobre o Egito já foi castigado com o juízo de Deus, o Egito já sofreu esses danos que está aqui nessa profecia. Você pode pegar aí a sua Bíblia e ler o capítulo aqui, que você vai ver o que está aqui sendo sugerido, o que iria acontecer sobre o Egito dentro dessa profecia. E o profeta está dizendo que o Senhor cavalga sobre as nuvens do céu, indo para o Egito. E não existe relato na história. Você pode pegar, então, qualquer livro, né, da história da humanidade, da história lá do povo judeu, que você não vai encontrar em lugar nenhum registro onde mostra que o Senhor, que o Criador, estava sobre as nuvens do céu cavalgando, como se estivesse a cavalo, cavalgando, indo lá para o Egito. Não é isto, não é. Isso são figuras de linguagem, meus queridos. Isto, na verdade, não é literal. O Criador de todas as coisas não iria montar cavalgando sobre umas nuvens. Aqui está querendo dizer, na verdade, é uma figura de linguagem, querendo dizer que o Senhor estava preparando e trazendo um castigo, um juízo para aquele povo do Egito, para a nação dos egípcios. Se você ler o texto e você procurar na história, você não vai encontrar o Criador cavalgando sobre umas nuvens. Ah, tá. E agora fica fácil. Nós precisamos voltar em Mateus, capítulo de número 26, no versículo de número 64. Vamos lá, porque aí a gente vai entender melhor o que Jesus estava querendo dizer. Olha, Mateus, capítulo de número 26, no versículo 64, aqui diz: Tu mesmo o dissestes, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que está acontecendo aqui então? Jesus estava prestes a ser condenado, a ser crucificado. E o que levou Jesus então à condenação, a única forma que tinha dele ser condenado é ele afirmando que ele era Deus e mais, que ele iria trazer um juízo, ele sendo o próprio Deus, ele iria trazer um juízo sobre o povo de Israel, sobre aquela nação, sobre aquela geração daqueles homens perversos. E Jesus, então, ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote pergunta para Jesus, fala para a gente, você é o Filho de Deus? Fala para nós, porque se ele falasse que ele era o Filho de Deus, para os judeus, para o sumo sacerdote, Jesus já estava errado. Mas Jesus vai além. Jesus fala, sim, tu o dissestes, eu sou mesmo o Filho de Deus. E tem mais, eu vou vir sobre as nuvens do céu. Como o sumo sacerdote entendia a figura de linguagem, que lá em Salmo fala que o Senhor cavalgava sobre as nuvens, ele vinha sobre os ventos. Figuras de linguagem mostrando que o Senhor trazia juízo, levantava uma nação contra a outra. E o profeta Isaías profetizou então que o Senhor viria cavalgando sobre as nuvens do céu lá para o Egito, levando um juízo, um castigo para o Egito. Claro, o sumo sacerdote conhecia as antigas escrituras, conhecia as profecias, conhecia os salmos, conhecia o profeta Isaías. O sumo sacerdote entendeu, para aí, este homem
Este homem está blasfemando, esse homem está falando que ele é o próprio Deus. E o sumo sacerdote, que não podia rasgar as vestes, qualquer um outro cidadão judeu que ouvisse alguém se colocar como Deus, blasfemando, falando que era Deus, tinha que rasgar as vestes em sinal de revolta, em sinal de ira, em sinal de demonstrar que aquela pessoa estava blasfemando o nome de Deus, se colocando como o próprio Deus. Mas o sumo sacerdote não podia, porque as vestes do sumo sacerdote era considerado algo sagrado. Quando o sumo sacerdote rasga as vestes, ali também era um sinal de que estava sendo desfeito aquele sumo sacerdote, aquele sacerdócio levita. Aquele sacerdócio estava chegando a um fim ao rasgar aquelas vestes, que era uma coisa sagrada. E Jesus, então, é condenado, acusado de dizer que ele não era só o Filho de Deus, mas ele era, sim, o próprio Deus vestido de carne e que viria sobre as nuvens, que é uma figura de linguagem, que ele iria trazer um juízo, um castigo sobre o povo de Israel, sobre o próprio povo de Deus, e que era o povo judeu, que era o povo de Jesus. E olha, no ano 70, 37 anos depois da cruz, Roma, o exército de Roma, juntou numerosos exércitos junto com eles, cercaram Jerusalém, incendiaram toda a cidade, destruiu o país, matou 1.100.000 pessoas, destruiu o templo de Salomão, colocou fogo no templo que era a relíquia dos judeus, que era considerado como a casa de Deus para os judeus, onde estava a Arca da Aliança. Lá foi tudo incendiado, não sobrou pedra sobre pedra, cumprindo-se assim a profecia de Jesus, que está em Mateus capítulo 24. Jesus diz: vocês estão vendo essa construção? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então, naquele momento, quando o sumo sacerdote ouve Jesus dizer que viria sobre as nuvens, ele entendeu. Jesus, este homem está dizendo que ele é o próprio Deus e que ele vai trazer um juízo sobre nós, ele vai trazer uma destruição, um castigo sobre nós. Esse homem está blasfemando, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. E aí ele rasga as vestes em sinal de ira, de tristeza, em sinal de declarar que aquele homem estava blasfemando contra Deus, colocando o povo então todo contra Jesus. O povo então entendeu, realmente, esse homem está se colocando como Deus, ele está blasfemando, ele está dizendo que ele vai vir sobre as nuvens. E foi exatamente o que aconteceu. No ano 70, Jesus levantou então num reino de glória, sentado à direita do Pai, reinando, governando todas as coisas. Ele levantou o exército romano e trouxe o exército romano com numeroso número de soldados, cercaram Jerusalém, cercaram a cidade santa e colocaram fogo no templo de Salomão e destruiu toda a cidade, cumprindo-se assim as profecias dos profetas e a profecia de Jesus. Nós vamos entender muito sobre esse assunto. É interessante que você esteja aqui junto comigo, inscrito nesse canal. Se você está gostando das mensagens, já deixa seu like, não perca mais tempo. É muito importante o seu like, o seu joinha. Eu agradeço a todos vocês. A você que ainda não está inscrito aqui no canal, eu sei que em breve você vai ser um que vai estar inscrito aqui junto com a gente, crescendo na graça e no conhecimento. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Graça e paz.